Que Deus abençoe, Jesus te ilumine, siga o caminho do bem. Deus abençoe vocês. O Botelho está bem, tá bem? Ele diz sempre cabeça, tá bom? Que Deus abençoe. Boa noite a todos. Que Jesus possa iluminá-los, envolvê-los. Sempre que nós falamos de envolvimento, na luz. O homem sempre está em busca da luz. Não é assim mesmo? Diz ele, diz o ser humano que está sempre em busca da luz. Mas que luz é essa se o homem está nas suas trevas íntimas, na sua busca interior? Ele sempre diz assim: estou buscando algo que não sabe o que é. Então eu vou voltar até um tema muito, para muitos pode ser assim, mas eu já sei disso. Boa noite. Boa noite. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Todos passaram bem o ano? Todos se sentiram bem? Todos buscaram o quê? Mas eu vou voltar. Eu só estou perguntando isso porque não vejo isso aqui hoje. Não foi isso que aconteceu, mas eu vou ter que me redimir. Vocês me conhecem, eu sou o irmão Paulo, continuo sendo o irmão Paulo. Hoje vim de branco. As pessoas falam assim: mas você veio de quê? Vim de branco. Porque dizem as pessoas que o branco reluz. Não, mas o cinza reluz, o preto reluz, depende de quem está utilizando-o. Depende como está o seu coração. Então, se eu voltar no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, que deles será o reino dos céus. Aí, mas tem comumente as pessoas dizem: então nas minhas aflições eu entrarei no reino dos céus. Não, não é assim. Mas o homem acha que ele aflito, ele vai estar no reino dos céus. Não. Te convido a ir no reino dos céus, se você clarear o seu coração. Se você tiver a luz que você está buscando há séculos. Não é hoje. Você me disse que pode ser hoje. Que hoje eu vim para buscar a luz. Mas se você não é a luz, se o homem vive nesse conflito entre as trevas e a luz, morre o corpo físico, desencarna nas trevas e quer a luz. Mas o que é a luz? Buscas o quê? Não é a passagem do Evangelho: buscais e achareis. É buscas o quê? O que nós temos mais visto, por isso que perguntamos aqui: como foi a sua passagem de ano? O que tu fizestes? Qual foi a sua reflexão? Ou só foi dizer: eu quero ganhar dinheiro e prosperidade, e muita saúde, para dar e vender? Para quem? Você vai vender saúde? Vai vender? Me diga, onde tem que eu vou comprar? Qual é a prosperidade? Porque o homem falou muito nisso, muito dinheiro. Mas o que é o dinheiro? Se o homem busca isso há séculos, séculos. Você é milenar. Você é milenar. Ela também, esse que está vindo, é milenar. Porque os homens, por isso que eu falei, é um assunto tão básico dentro da doutrina espírita. Nascer e renascer. Por isso diz assim: passei o ano nas minhas buscas. Qual foram as suas buscas? Você agradeceu o seu corpo? Você agradeceu a sua vida? Você se comprometeu? Não prometeu. Promessa? Não. Você se comprometeu com Deus em olhar os seus defeitos e melhorá-los? Em olhar as suas virtudes e colocá-las em prática do dia a dia? Difícil. Todo mundo diz que é difícil. Porque como é que eu vou colocar as minhas virtudes? O irmão há pouco não falou da caridade? O que é a caridade? Não uma caridade julgadora. Isso não é caridade.
É simplesmente um ato benemérico, um ato de benevolência a alguém, ou a atitudes para grupos. Caridade é muito mais íntimo, é uma coisa de misericórdia. Quem é misericordioso? Quem tem a misericórdia no seu coração, que há séculos procura. Por isso que o homem vive uma vidinha de uma encarnação. Não, nós estamos falando como espíritos espíritas que estão aqui, que comumente acreditam que a vida continuará. Não é assim, minha irmã? Que continuará. Agora, como é que vai continuar a sua vida? Esse é o ponto de interrogação. Porque muitos, há 20 dias atrás, falaram assim, vai ser um ano maravilhoso. De quê? O que você vai compartilhar com as pessoas? No quê? Se você odiou as pessoas que estavam lá, então, se eu estou querendo amar, começar as minhas buscas, se as pessoas que estavam ao meu redor, nem orei, nem olhei, me fez mal, o meu pensamento foi retórico para a raiva, para o ódio. Então, que ano foi esse? Que mudança que é? O homem não tem essa trajetória de mudar de um dia para o outro e comemorar, revolucionar o quê? Não disse a roupagem? Se o homem está de branco, ele está puro. Se ele está de amarelo, ele está puro. Se ele está de preto, ele está do quê? Mas se o coração está negro, está em trevas e vive nas trevas, então ele não é luz, é óbvio. Então, se nós estamos falando da jornada humana, esse aqui, um empréstimo, isso foi uma frase que nós colocamos na pátria espiritual. Você recebeu um empréstimo desse corpinho que você está usando. Ele é um empréstimo, ela é um empréstimo, não é? Para conviver com vocês, para aprender com vocês. Agora, Deus, através da vida do Cristo, mostrou que você é um empréstimo na terra. E como você vai fazer uso desse empréstimo? Está lá no Evangelho, cuidar do corpo e do espírito. Eu não cuido nem do meu corpo, como é que eu vou cuidar do meu espírito cheio de mágoa? Cheio de raiva? Que trabalho! Então, se eu vim à terra com esse empréstimo nesta vida, gordinho, magrinho, cabeludo, não cabeludo, vim assim, para me descobrir, para me conhecer, nesta vida. Você imagina quantos defeitos você traz? Inúmeros. Você imagina, meu irmão? Aqui. Imagina inúmeros. Você cheio de defeitos, como ela também, como você também. Mas pode melhorar. Não pode? Esse é o aviso. É um aviso. Vai lá e desligue. Vai lá e desligue. É um aviso, ele vai ficar tocando. Não. Vai lá em cima. É. Aqui? Lá em cima, vai lá. É os avisos. Voltando. Você teve um empréstimo. Vamos usar o que vocês usam, né? Vou ao banco, faço um empréstimo. E você não tem condições de pagar esse empréstimo, que você vive no seu mundo e no seu trabalho não rendeu nada. Como é que você vai fazer? O que você vai fazer? Vai ficar preocupada. Ou não? Acorda, aqui. Vai ficar preocupada ou não, se você fez o empréstimo? Então você acabou com aquilo, meu empréstimo foi feito, não consigo pagar. Quem vai te cobrar? O banco? O diretor vai te cobrar? O gerente vai te cobrar? E se não pagar, o que você vai fazer? Vai sumir de casa? Ou vai dar em troca um bem? Não é assim? Você não já deu bem em troca? Várias vezes? Você já fez isso? Não fez? Claro que fez. Senão eu não sou espírito. Estou lendo o que está escrito dentro de você aí. E aí, se você não pagar esse empréstimo, o que acontece? Eles vão vir atrás de você?
Não vamos te cobrar. E você vai fazer o quê? E agora? O que eu faço se você não pagar esse empréstimo? Vamos lá, meu irmão. O que acontece? Você vai ser processado. Vai ser? Vai ser processada também. Não vai ser? O processo vai vir e vai acumular se você não tiver dinheiro para pagar esse empréstimo. Tem que falar de uma forma lúdica, senão se eu falar muito difícil, vocês não vão entender. Então, falar de empréstimo, todo mundo tem empréstimo aqui, todo mundo deve, né? Cada um deve o seu penhor, cada um deve a sua... E fica naquela ansiedade que eu quero pagar, e não paga, e alguém vai te processar, não vai? E aí você fala assim, Deus paga, não transfere para Deus, não me faça isso. Então, alguém vai ter que pagar. Ou você vai dar um bem, você vai dar isso, você vai ficar revoltada porque você deu bem, mas você fez o empréstimo, não fez? A mesma relação que eu diria a você. Você voltou para a terra, cheio de empréstimos não pagos, cheio de processos, e Deus amenizou. Falou, vai lá e começa a acertar, devagarzinho. Você tem essa vida para começar a acertar. Você não vai vir doente, você não vai reclamar da vida, você não vai lesar mais ninguém, você não vai envolver negativamente as pessoas, você vai fazer tudo certinho dessa vez. Você se comprometeu a pagar os débitos daquele empréstimo de outras vidas, que você não conseguiu pagar. Chega na terra, você encontra novamente os mesmos algozes. Aquele que te emprestou e você não pagou. É empréstimo. Já te emprestou o corpo e você está usando mal o seu corpo. No ano novo arrasou. Teve gente que pulou 10 ondas e não sei para quê. Volta a dizer isso. Ficar pulando ondinha e fazer promessa. Para quê? Se não mudou interiormente não vai mudar nada. Mas Deus vai me ajudar. Não vai. Você precisa se ajudar. O empréstimo quem fez foi você. Vamos voltar no empréstimo. Foi para relaxar agora. Senão está muito tenso. Voltar o ano renovado. As buscas que vocês precisam fazer esse ano. Não adianta vir na casa espírita com uma vontade de mudar e não vai mudar. Achar que está tudo maravilhoso e você continua. Alguém está te processando de novo. Porque você encontrou as mesmas pessoas ao seu redor. As mesmas pessoas doentes estão ao seu redor. E foi lá que você fez o empréstimo. Daqueles filhos difíceis. Dos problemas dentro do lar. Dentro do centro espírita. Que não se respeitam, ficam magoados, cheios de bico. Vai para o plano espiritual cheio de bico. A noite é um biquinho. Eu recebo muita gente à noite, de dia, à tarde, cheia de bico. Cheia de raiva. Porque aquilo fica acumulado. E espiritualmente, esse centro de força, o cardíaco, vai ficando mágoas e mágoas e mágoas. Então você está sendo processada de novo. Com as suas mágoas. Com seus deleites, em achar que você é a melhor pessoa do mundo. Não me fale mais isso. Está cheio na pátria espiritual. Está assim. Chega lá dizendo, mas eu fui tão bom. Eu lesei pouquinho, alguns. Foram poucos, não foram muitos. Dessa vez foram menos. Ainda tem a pachorra de dizer isso para mim. E eu recebo, eu como psiquiatra, eu falo, ele está débil mesmo. Voltou pior do que quando foi. Porque ainda tem... Não, mas ele está claro, ele está verdadeiro. Ele fala, estou verdadeiro. Estou verdadeiro, estou dizendo que eu lesei menos. Mas quantas vidas? Você vai demorar mais 150 anos para voltar. Se voltar para a Terra, ai... Mas as pessoas ficam iludidas, achando que esse empréstimo, vou voltar aqui, esse empréstimo aqui, tá tudo bem, não preciso pagar dívida nenhuma, tá tudo em ordem. As minhas dívidas eu deixo para outra. O banco vai dizer isso para você, o cartório vai te processar de novo e você vai ter que pagar. Aí você morre. Esse corpinho que foi emprestado, esse corpinho bonitinho, arrumadinho, não é assim? Cheio de...
né? Cheio de... que vai pro... cheio de dívidas de novo. Por isso que eu falei que é um tema muito interessante. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Causa das atuais aflições. Causas anteriores das aflições. O bem sofrer e o mal sofrer. Está tudo nesse capítulo. A melancolia. Não vou dizer todos aqui que não dá, né? Mas imagine eu atendendo um ser que não é iluminado, que vive nas suas trevas, não conseguiu chegar na luz, e ele me dizendo desta forma: lesei poucos. Dessa vez foi menos. Falei, você vai para o sanatório de novo, meu irmão. Ah, irmão Paulo, não me faz isso comigo. Não me faz. Mas não sou eu, é Deus. As leis são divinas. A perda de tempo foi sua. Não foi minha. Porque o empréstimo quem fez foi você, não fui eu. Nesse cabelo, né? De ouro. Não é assim? Não. Porque as pessoas acham que fazem empréstimos assim e não vai pagar. Não é assim que você tem lá no banco? Tem um monte de gente que fala, não vou pagar, e você vai ser processado. O seu carro vai levar a casa. Você vê que injustiça fizeram comigo, levaram minha casa, o meu carro, mas você não pagou. Agora você quer trazer para a terra o quê se você não pagou? É isso. Eu como espírito digo claramente, não pagou? Precisa acertar. Mas o homem vive nessa ilusão da matéria, por isso que eu falei que o ano novo foi pesado, foi estressante para muitos irmãos. Não queria aquela pessoa, não queria outra. O que eu estou fazendo aqui? Gastei meu tempo, as minhas emoções, os meus sentimentos, não deu tempo de orar. Deveria ter orado, devia ter falado com Deus naquele momento. Ele está para te ouvir, não para você ficar pedindo, eternamente pedindo. Você não pagou ainda, não acertou ainda, calma. Se você tem um benefício, entender, benefícios, você sabe que são benefícios, né? Eternos. Entender que a vida é uma vida material que vocês estão vivendo, é uma preparação para a eternidade. E se não apagou os seus empréstimos que você fez na terra, de só qualificar e quantificar o seu orgulho, as suas vaidades, só isso, o meu e o teu. Eu repeti isso o ano passado, acho que o ano todo, mas eu queria iniciar o ano falando do capítulo 5 dos aflitos, para ele possuir menos, para não sentar em cima, porque isso vai, os dotes que você recebeu são generosos, Deus te deu para você cuidar bem deles, para você multiplicar para o bem, como foi Jesus. Você volta para a terra sem dotes, aí fica reclamando. Por isso que o homem é eternamente insatisfeito. Volta para a terra sem dotes. Mas você é pobre agora? Vai. Vai ser miserável? Vai. Não sou eu. A lei divina. Porque você humilhou pessoas. Você fez mal às pessoas. É por isso que eu falei que o tema é muito clássico. Causas das atuais aflições. Porque você sofre e padece repetindo os mesmos erros. O homem consegue voltar para a terra num carrinho velhinho, que não liga, não anda, põe um combustível e fica... Porque ele não quer melhorar. Ele repete as mesmas falhas. Já viu aquelas falhas de emoções? Você prejudicou tantos, desarmonizou famílias, relacionamentos, e volta para quê? Para acertar, né? Não tem jeito. Por que sua vida é problemas de relacionamento? Por quê? Porque você fez algo. Ação e reação. Se não acertou, o banco vai te cobrar. O banco divino. O banco de Deus. Ele não te cobra. Ele só te alerta. Porque Deus não cobra ninguém. Ninguém. Ele não vai te cobrar. A sua consciência é que vai dizer: errei de novo. Por isso que eu falei, eu volto o danado, o ser, errei menos, prejudiquei menos. Mas quanto? 100,
200. E o que você fez com esses 200 que te maltrataram? Que você maltratou? Você tem que se reconciliar com eles de novo. E eles vão voltar no seu caminho de novo. E você vai ter dificuldade com eles. Não vai? Você não reclama de vez em quando? Não. Só um pouco. Só um pouquinho. Porque o homem gosta de reclamar. Ele fala, eu não mereço isso. Eu sou uma pessoa muito boa. Mas vamos lá, pega os seus processos. Você imagina quantos processos você tem, minha irmã? Uma infinidade. Aí vai tirando. Mas aquela pessoa só me prejudica. Aquela pessoa só me prejudicou. Agora vamos lá no processo. Ela te prejudicou em 17 encarnações. Ela. Você 20. Será que você tem que alguma coisa resgatar com ela de novo? Claro que tem. Mas nunca quer ver isso. Eu só vejo a terra. Só vejo essa cadeira aqui, ó. Uma cadeira. Cadeira. Assim? Não. Tem que ver que existe um mundo espiritual. Por isso que eu falei que as religiões estão enfermas. E entender que essa eternidade é contínua. Esse corpinho é só nessa. Esse cabelinho alvoroçado, esse óculos, não sei o quê, é nessa. Na próxima, até o relógio, tudo. Na próxima vai ser diferente. Você pode vir como homem, como mulher, se for na terra. Se for. Por que o homem tem tantas invejas? Ele não se contém nos vícios dele, porque são vícios. As pessoas hoje estão entrando em vícios que não conseguem sair. Não é só da bebida. É vícios da palavra, vício das emoções, e humilhando pessoas. E o mundo está enfermo. É o que mais acontece. Isso João Evangelista escreveu, João capítulo 3. E falou sobre isso. E mostrou sobre isso. Que o Apocalipse está aí, na sua frente. Para você colocar piercing. Não é o Apocalipse, não é isso, né? Se fosse só isso, estava bom, né? Então são as catástrofes, as pessoas se prejudicando e achando normal. Não, o problema é dele. Se vire. Mas Deus está vendo isso. Agora, na mão de Deus, mas eu mudar. Vem um cabelo de ouro para mudar. Não é para ter ouro, né? Que as pessoas procuram ouro. Mas buscam, às vezes, nada. Porque não são nada. Tem que entender isso. Tem que pôr nessa cabeça dura que é assim, não somos nada. Ah, irmão, eu sou alguma coisa, eu tenho meus bens. Ele te emprestou. Várias vezes, em várias vidas, te emprestou várias situações. Não uma. Nenhuma. Não é assim? Hoje é um dia de psicografia. As pessoas vêm para ouvir quem morreu. Quem partiu. Por quê? Me deu saudades. Por quê? A saudade de culpa ou saudades apenas? A pessoa te faz falta? Por quê? Ah, mas é minha mãe. Ah, é meu irmão. É meu isso. Tá. Mas por que está te fazendo falta? Se eu receber uma mensagem, o que eu vou fazer com ela? O que vai mudar a minha vida? Será que eu vou acreditar que existe a eternidade? É porque muitos que recebem, já receberam aqui inúmeras cartas e vai, ai, chorei. Tá bom, chore à vontade, mas você vai mudar os seus valores? Vai mudar? Bem-aventurados os aflitos. O que você prometeu? O que você fez no ano? O que você quer fazer no ano? Qual vai ser a motivação para o ano? Qual vai ser? Às vezes nem sei. Quero ser melhor. Quero ser uma pessoa boazinha. Quantas pessoas você ouve dizer isso? Inúmeras. E não mudam. Porque estão na doença coletiva deste orbe. Orbe terráqueo. Em volta do orbe, as solidões, os sofrimentos. Por isso emprestou algo, eu preciso resgatar, não tem jeito.
como mãe, como pai, como filho, preciso acertar. Quantas desarmonias nós vimos nessa passagem de ano? Quantas pessoas estão se suicidando? Quantas pessoas estão morrendo por sentimentos que não têm valia? E acho que Deus está longe, acho que Deus não olhou para ele, acho que Deus... Você conhece Deus? Fala para mim. Você, pensa aí. Conhece? Onde está ele? Fala para mim, onde está? Aonde? No orbe. Ele está em todos nós. Se você deixar o Cristo ou Deus estar em você. Porque as pessoas às vezes questionam, onde está Deus? Por que eu tenho que passar por isso? Porque você merece. Porque você não pagou, não acertou os seus empréstimos. O banco vai continuar te processando. O banco divino. Não fez, vai morrer um dia, não vai? Esse corpinho não vai embora? Vai ou não? E chegar lá e falar, ó, o que você fez? Não fiz nada. Mas é as respostas que eu tenho mais. No plano espiritual, quando eu recebo muitos irmãos, chegam aqui, estou com as mãos vazias. Não deu tempo de fazer. Porque eu era uma pessoa muito apurada. Eu tinha muitos bens. Deus te emprestou esses bens para você não acumulá-los. Porque uma hora você irá embora. Muitos não vieram buscar uma psicografia, já foram embora. E qual é essa busca do homem? É um Deus fictício. Nós vimos o Papa Francisco no seu depoimento de Natal, dizendo dentro do clero para o bispado, que eu digo que o Papa está sofrendo, está mesmo, pelas influenciações que ele tem. Dizendo, desapeguem dos valores, dos bens. Existe um mal de Alzheimer espiritual, o Papa disse isso. Um mal de Alzheimer espiritual. Isso disse o Papa. Como Chico Xavier, eu vou contar 2 histórias do Chico. Então as pessoas ainda estão floreando. E dentro do próprio papado. Dizer assim, desapegue. Esses valores não são seus. Não é seu nada. Nem o que você carrega, esse cordão de ouro, isso aqui, nada. Disse aos bispos. E que está acontecendo um mal de Alzheimer espiritual. Isso foi dia 25. 24 para o dia 25. O Papa se reuniu com os bispos para dizer isso. Então, se o Papa está dizendo a você, desapegue dos valores, que Papa é Francisco, é dos franciscanos, está ligado ao desapego de Mateus, das posses materiais. Mas o homem vive acumulativo, ele quer acumular mais, quer acumular mais, quer acumular mais para quê? Fala para mim. Para nada. Para que acumula tanto? Para quê? Para nada. Porque o corpo, por isso que eu me referia às cartas, que porventura alguns irmãos vão recebê-las. Já foi. Você vai acumular o quê? O seu orgulho? Que valores você tem? Não menosprezando, você tem uns valores ínfimos. Todos os têm. Todos têm as suas virtudes. Como têm as suas imperfeições. Ou não? Todos. Por isso que eu falei que é um tema muito fácil. Mas eu tenho que lembrá-los. Recorrê-los. Entender o que estão fazendo na Terra. Se o Papa, na ordem do Vaticano, na crença da doutrina católica, está dizendo, desapegue seu bispo dos valores. E os bispos um olhando para o outro. E agora, o que eu faço? Tem que desapegar. E o Papa foi ostensivo. E está certo. Porque ele dorme em aposentos muito simples. E os bispos não. E é o clero. Como é o clero da humanidade. Os homens vivem apegados às coisas que não têm sentido. Do orgulho e da vaidade. Que todos sabem. Uma coisa é muito clara. Todos sabem. O Evangelho é uma das coisas, ou escritos, mais simples que existem. E o homem consegue complicar o Evangelho.
ele não consegue perdoar e não consegue amar. Que foi o princípio único da vinda do Cristo à Terra. Tem uma citação, acho que Emmanuel coloca, em uma das obras de Emmanuel, e ele diz assim: Jesus estava indo a Betânia, que era próximo a Jerusalém. E ele estava em Jerusalém e em Betânia, solicitaram a vinda dele, Marta e Maria, pela morte momentânea de Lázaro. E Jesus foi vir 3 dias depois. E Lázaro já tinha partido, momentaneamente. Teve um problema cardíaco e Jesus disse, posteriormente, saia. Mas antes disso, Jesus chorou. Foi uma das poucas vezes que você tem escritos e manuscritos do choro de Jesus. Por quê? Ele não estava chorando pelo desencarne de Lázaro, e sim pela humanidade. Como o homem ainda dorme, como o homem ainda morre dentro de si, como o homem ainda não se despertou para Deus. Isso no ano de 32. Jesus com Lázaro. 32. Nós estamos em 2016. Que vocês, há 20 dias atrás, comemoraram. Então, em 32, Jesus chorou por você, por mim, por aqueles desafetos que estavam no caminho, pois eles estavam mortos, dormindo na terra. Então nós analisaríamos e dizer assim, o homem hoje é um sonâmbulo na terra, porque ele vive no seu orgulho, vive nas suas vaidades, vive nos seus medos e quer compartilhar os medos. Ele não quer compartilhar as virtudes de perdoar e de amar. Ele quer compartilhar as inseguranças. Por isso Jesus chorou. Por quê? Porque o homem continua dormindo. Ele continua sonâmbulo na terra. Porque ele está buscando alguma coisa que não sabe nem o quê. Ele busca o estudo, ele busca o dinheiro, ele busca o poder. Para quê? Para quê, meu irmão? Buscar o poder para quê? Para quê? Dizer assim, por uma representatividade do orgulho, eu sou melhor? Quantos que não dizem isso nessa encarnação? Só que tem um processo divino, tem um banco divino, tem um cartório divino que vai impletar contra ti vários processos para você se redimir daquilo que você fez. Então, como eu dizia para minha irmã ali, quantos processos você tem? Inúmeros, centenas. Aquele mesmo processo que você diz, eu nunca vou perdoar aquele ser, aquele meu desafeto. Aquele desafeto você já tentou se reconciliar com ele 20 vezes e ele já 17 e não conseguiram. Vai ter que se reconciliar. Por isso volta e não consegue se acertar. Então esse banco vai dizer para você, paga! E você vai dizer, não tenho dinheiro. Volte, mais miserável do que na última encarnação. Como é que vai ser, meu irmão? Vai ser mais difícil. Porque quando você estava na opulência, quando você recebeu esses empréstimos divinos, de dar para você, dizer, essa empresa é sua, ou esse apartamento é seu, esse apartamento é para conviver, para ter paz, essa empresa é para isso, para você multiplicar. Não, é meu. Vou ganhar muito dinheiro, vou ganhar muito poder. Busco isso já há 40 anos, há 30 anos. Não é assim os sonhos projetados que não são sonhos, para se tornar doente. Os vícios que acumulativos em várias vidas, vícios
materiais, vícios de pensamentos serão coerbidos numa próxima encarnação. Não tem jeito. O banco vai te cobrar. Esse empréstimo que você fez gloriosamente, de se ajoelhar e pedir a Deus, Deus me perdoe. Por que você não fez isso no ano novo? Porque não pediu, se ajoelhou, mas o ano novo tinha que beber. O ano novo tinha que comemorar. E tinha que ver fogos. Pra quê? E beber. É assim, eu vi tudo isso. E vi pessoas se suicidando. Depois tem que resgatar as pessoas. Quando me é permitido. Isso eu vi muito. As overdoses e tudo mais. Então quer dizer, só resgate. Quando deu. Quando é permitido. Irmão Paulo, é permitido quando Deus permite. Está lá escrito. Se permitiu, venha. Se não permitiu, fique. É óbvio. Vai ficar aonde? Lá. Cravado nas suas trevas íntimas. Por isso que eu digo que o homem está nas suas trevas íntimas, que é a sua escuridão. E ele está buscando a luz. E diz que o evangelho é complicado. Diz que Deus é complicado. Você já ouviu isso? Várias vezes. O homem dizer que Deus é complicado. Deus é simples. Tudo na maravilha da criação do divino Pai é simples. O homem é complicadíssimo. E quando dá algumas coisas a mais para o homem, ele usa erradamente. Dá demais. Então não reclame quando você tem suas quedas, porque você já fez igualzinho. Não chore, não fique lá se padecendo. Você fez igual ou pior. O processo é maior. O empréstimo que você fez foi grande. E voltou com um corpinho bom ainda. Mas porque não está doente, não está enfermo, voltou com o corpo bom. Tem olhinho para olhar, para pintar, para fazer carinho no olho. Não é? Para pôr brinquinho, deixar pendurado. Veio para um monte de coisa. Está ali, mas não quer andar, está com cansaço, estou depressivo, estou desanimado, o ano novo foi péssimo, as pessoas lá estavam péssimas, não ganhei nada, foi tudo ruim. Para de ser negativo. As coisas são assim. Mas eu trato meus pacientes assim, com muito carinho, viu mesmo? Mas é mesmo, aqui eu só faço um lúdico para vocês acordarem. Se fizer tudo, ai, como você tá bonitinha hoje, você fez tudo errado, mas tá linda. Não, para. Tem que dizer assim, faz as coisas melhores, aconteça coisas melhores. Senão vocês não vão voltar aqui o mês que vem, não é? Tem gente que me ouve e continua me ouvindo. É incrível isso. Vai lá no... Como é que chama lá? No YouTube. E liga e fica... Nossa, irmão Paulo falou tudo que eu precisava ouvir. Porque não muda danado. Falou tudo naquela palestra, foi maravilhosa. Nossa, me envolvi durante a palestra toda. E me envolvi, ficou envolvido e ficou. Me arrepiava, nosso irmão passava, eu me arrepiava. E aquela palavra, busca. É busca de você mesmo, você não entendeu isso? E o empréstimo foi feito, você precisa pagar, acabou. Assina. Não vou assinar. Meu marido assina por mim. Já ouvi isso. Olha lá. Coitado do homem, sofre. Ou ele assume nada, cada um tem o seu compromisso. Então, naqueles débitos de 17, 20 processos, quem fez foi você. Aquele seu algoz, ele está te permitindo que você se trabalhe espiritualmente e consiga resgatar os seus débitos através daquela pessoa que está ali. Resolva o problema. Mas não quero. A pessoa é muito chata. A pessoa é muito intolerante. A pessoa é muito isso. Aí você começa o discurso do julgamento. Assim? As pessoas gostam de julgar. Isso está lá. Quando Jesus, ele passou em Jerusalém, eu falei de Betânia, mas quando ele passou em Jerusalém, ele disse assim, as pessoas estavam ainda mal trajadas espiritualmente na lei de Moisés. Os filósofos
A Grécia estava linda, maravilhosa, com cultos riquíssimos. E as pessoas, mulheres, eram abominadas quando provocavam o adultério. Os donos de escravos furavam o olhinho de um escravo e está tudo bem. E quantos olhos você fura durante a sua encarnação? Quantas pessoas você prejudica durante a sua encarnação? Quantas pessoas você está malfadando que eu não quero nem ver perto de mim? Você está julgando. Então nós vamos voltar lá em Roma. Os escravos, os senhores feudais, eles eram donos. Então vinha da Grécia escravos que tinham sapiência para instruir pessoas. Mas escravo era escravo. Quantos você teve na sua vida? Ah, mas eu não tenho. Quantos dentro do seu lar você tem? Quantos no seu trabalho você promove isso? Igualmente. Quantos escravos carregam junto com você, malfadados no seu pensamento insano, em muitos momentos, do poder, do meu, das minhas coisas, da minha vida, se você não tem nada e vai morrer sem nada. Acabou. Certo? Estou errado? Não. Estou errado, meus irmãos? Vocês sempre concordam. Eu gosto de vocês porque vocês são a sublimidade no Evangelho de Jesus. O Evangelho é simples, não tem dificuldade no Evangelho. Para mim é uma coisa muito óbvia. Você já ouviu isso? De vez em quando eu leio, mas eu não entendo isso. Entenda que você só precisa perdoar e ser menos orgulhoso e ser menos ansioso, que a ansiedade é uma doença coletiva. Que hoje, nos dias de hoje, nos dias atuais, nesse ano, ansiedade. E voltar. Melhor. Eu espero. Então as ansiedades ficam municiadas de medicamento. Então tem que ser menos ansioso. Tem que ser menos ansioso. Eu vou no endócrino, tem que ser menos ansioso. Eu tenho que tomar fluoxetina para ficar menos ansioso. Eu preciso tomar 2 fluoxetinas para ser menos ansioso. E é assim. Eu preciso tomar citalopram. Eu preciso tomar Rivotril. E fica assim, ó. Fica arrastando coisas de trás. Para quê? Pode tomar um medicamento, não tem problema. Se está assim, toma medicamento. Porque já teve pessoas dizer, o irmão Paulo sempre fala disso, acho que eu não vou tomar, nem Rivotril, nem fluoxetina, nem citalopram, nem ranitidina, que é para o estômago, nem uns outros aí, uma dipironesinha, uma anti-enxaqueca, e a pessoa já faz. Se está doente, existe o remédio para isso. Mas a doença veio de origem do quê? Da mente. Se não é karmático, é a mente desconectada. Os psiquiatras hoje, tem um estudo que já foi deflagrado recentemente de um psiquiatra americano dizendo realmente, que a gente diz isso, eu digo isso desde o século XVI, quando eu trabalhava no sanatório, na Terra, e quando pós-guerra, que eu passei, dei uma passadinha, que conheci a Gabriela, e aí eu me amei. E continuo com ela até hoje. Tem que ser assim, vindouro, 100 anos, 150. Vocês têm que se aguentar. Então, voltando na história que é real desse psiquiatra, que ele diz exatamente isso. Você, quando fica malfadado nas suas emoções, quando você se atrita com você mesmo, quando você se maltrata, neurologicamente os seus neurônios e as células, os neurônios vão te atacando. E aí eu estou magoado, estou chateado que fizeram mal para mim. O que faz? Aquilo fica impregnado. E impregnado você vai repetir isso constantemente. Você vai provocar uma doença em si mesmo. E que mais o ser humano encarnado faz? Doença sobre doença. Porque ele não acha solução.
Ele acha que a vida dele não tem sentido, que as coisas só são sob a pressão sobre ele. Eu falei dos empréstimos. Se você entender os empréstimos, a pressão não é contra você. É você na vida para se melhorar. Agora, neurologicamente, você está judiando de você. Porque é uma sobrepõe sobre outra. É como uma célula. Uma em cima da outra. E você irradiando mágoa, 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 mágoa. Semana que vem você vai continuar lembrando mágoa, mágoa, mágoa. Daqui um mês você vai continuar mágoa, mágoa, mágoa. Não há evangelho que solucione. Porque você tem que se melhorar. Por isso que falamos, tem que tomar o medicamento em muitos momentos para o cérebro relaxar. Para você ser uma pessoa mais estável. Tem que relaxar. Ah, não, mas o problema é dos obsessores. É o obsessor que está em cima de mim. Obsessor, você criou ele sobre você mesmo. Quando você fala mal do outro, quando você está irritadíssimo com o seu funcionário, outro, você promove essa desestabilidade neurológica. Aí você quer comer. Você quer comer demais. Demais. Chocolate. Comida. Bebe. E só uma colocação. Quer que fale de bebida? Eu sei que ninguém daqui bebe, obviamente, né? Claro que bebem. E beberam demais. Não, só foi um copinho. Mas passou do limite e começou a falar besteira. Então não bebesse. Começou a falar do outro e a ansiedade promoveu. Fala dos refrigerantes. É um mal que não é necessário. Tirem de vossas condutas, por favor. É muito açúcar, é muito sal. E ele sequestra todo o seu cálcio do organismo. Jovens hoje que não é divulgado e tem que ser divulgado, jovens de 30 anos hoje estão com uma osteoporose masculina, estão com deficiência de cálcio no organismo. Por quê? Refrigerante. Ah, mas eu gosto de refrigerante, é docinho. É açúcar puro, é sódio puro, sal puro. Então, a sua diurese não tem, você não faz xixizinho e fica doente. Tem que falar assim, porque às vezes não sabe nem o que é diurese. O que é diurese? Diurese é xixizinho. Então, você fica preso, sua pressão aumenta, você daqui a pouco está com AVC e é um problema dentro de casa. Eu sabia que aquele danado ia ter um AVC, eu avisei. Mas quantos AVC você já promoveu em outros? Isso eu não queria ouvir. Eu não estou falando da vida de ninguém aqui. É que vocês me trazem essas informações. E vocês têm que buscar algo, eu diria como sugestão, algo dentro de vocês mesmos. Né? Tem uma relação, nós temos quanto tempo? Não sei, né? Temos tempo, pode falar? Posso falar? Se não falar, vocês me dispensam, vocês ficam jogando esses pensamentos negativos, eu tiro tudo e vocês continuem. O Chico, quando ele estava em Pedro Leopoldo, não é Uberaba. Chico Xavier, você já ouviu falar. Já leu bastante, então leia mais sobre Chico. Leia mais. E o Chico, naquele momento sublime dele, após... Tá tudo bem lá, viu? Fique tranquila. Após, mas também porque você ficou pedindo, parecia uma pedinte. Cansei de ouvir. E Chico Xavier estava saindo depois de um trabalho em Uberaba. Isso era por volta de umas 4 horas da manhã. Finalizando o trabalho, como se fosse aqui, saindo, as psicografias já tinham encerrado, estava saindo. Aí chegou um homem com um carro importado, maravilhoso aquele carro. Sabe aquele carro? Que as pessoas gostam, né? Gostam de mostrar que tem um carro, não sei pra quê. Não vai levar o carro, vai? Ah, mas eu quero um carrão. Para de ter carrão. Não, que as pessoas sofrem por isso, tem um carnê depois para pagar, danado. Aí você vê a pessoa está endividada até aqui, mas está com carrão, viu? Mas vamos voltar no Chico. Vamos voltar no Chico, que é uma história mais edificante. É para vocês relaxarem. Hoje vocês vieram aqui para relaxar no Evangelho de Jesus.
E evangelho tem que ser relaxante, não uma coisa que traz mal para a saúde, que faz mal e de cobrança. Aí o problema das dívidas de vocês têm que resolver. Já à noite vocês já vão pedindo para resolver rápido. Fala na lei divina e acerta isso. Sorri aí, meu irmão. Vamos, sorri um pouquinho. Então, Chico Xavier, já desgastado de uma noite de 16 ou 17 horas de trabalho, mediunizado. E aqui, só para vocês entenderem, aqui é uma oratória mediúnica, tá bom? Porque tem textos, aí tem gente que fala assim, mas por que o irmão fica tanto tempo? Porque ele gosta, porque eu gosto. Aí eu tenho um médium que trabalha e ele trabalha aí. É oratória mediúnica. Eu conversei com ele hoje o dia todo, falei, vamos simular vamos lá. Vocês estão ansiosos, né? O Chico. Onde nós estamos? Você vê como que o ser humano é ansioso. Ele fica, e agora a história? Calma, gente. O ser humano, ele é ansioso já de nascimento. E ele vem com esses defeitos, com aquele carrinho velhinho, que ele volta para a terra. Não tem mecânico que solucione. Nem Deus como mecânico. E fica empacado. Parece os burrinhos do Zequinha. O Chico lá aguardando, chegou um carrão mais lindo, maravilhoso. Desceu um homem gravatado, estava gravatado. Diz assim, você é o Chico. E o Chico no 1,62 m dele, 63, né? Pois não, com a doçura do Chico. Pois não. Falei, eu vim aqui e eu quero receber uma psicografia do meu filho. O Chico disse, eu sou apenas um carteiro, eu ouço as mensagens e já transcrevi. E para isso a gente precisa estar alinhado, já terminou as tarefas. Mas eu vim aqui, é o seguinte, puxou a carteira, cheque, quanto custa? O Chico cresceu. Cresceu porque Emmanuel chegou próximo e disse, o que você deseja? Eu vou pagar, tenho pago, e você me dê a mensagem do meu filho querido. Tá. Meu irmão. Aí cresceu, porque Emmanuel era maior. Falou, senhor, você alimentou mal o seu filho. Você não deu disciplina para ele. E o primeiro, seu filho, suicidou-se. Porque ele estava no auge, não tinha aprendido nada, tinha muito dinheiro, e você alimentou ele a isso. E ele suicidou debaixo de um caminhão, com uma motocicleta. E o segundo, seu filho, que você deveria de ter uma experiência e olhar a vida do outro e não fazer igual como você o fez, você quis compensar e falou, eu vou supri-lo com mais dinheiro, sem educação, sem uma disciplina de vida, que poderia, com os seus valores que você o tem, multiplicar, ele trabalhar dentro da sua empresa e multiplicar o dinheiro para o seu gasto, mas para uma sociedade faminta, você valorizar isso. O segundo, seu filho, você fez a mesma coisa ou mais. O que aconteceu? Suicidou-se também, debaixo de um carro, debaixo de um caminhão. E eu, uma ressalva, peço a você para você não processar o motorista do caminhão, que ele não tem nada a ver com isso. Quem o fez foi o seu filho. Então aprenda as mudanças de comportamento. Se você quer a luz, busque a luz dentro de você. Não busque fora. Se você tem o que tem, multiplique o que você tem, também ao seu próximo. Não ostente o que você nem merece. E Chico disse isso, o Emmanuel disse isso. E se foi, o homem baixou a cabeça e foi embora. Porque não se paga por uma mensagem nenhuma. A vida é de Deus. As pessoas ainda não entenderam o que é Deus. Eu sempre digo isso, eu como espírito, como psiquiatra, que fui na matéria, hoje não sou médico da alma, sempre digo,
As pessoas sofrem por pouca coisa. E não instruem aqueles que estão no caminho. E buscas algo muito errado, não se reconciliar com o seu adversário. É preferível ficar doente, mas perdoar. Aquele nosso irmão foi embora. Então, a lição é a moral. Onde está a sua consciência de multiplicar o pão do Evangelho? E nada é cobrado. Então, o que receberam aqui é gratuito. Se tiveram oportunidade dos nossos irmãos se chegarem aqui, para entender que a eternidade existe. Tudo está inserido na eternidade. Mas o homem fica fadado a conversar com Deus de vez em quando. A conversar com Deus e pedir a Deus. Mas o que você vai pedir se o seu coração só busca as trevas? As suas provações estão nas trevas. E você não consegue minimizar isso na sua vida. A mudança quem faz é ti. Se você fizer, multiplique o restante. Multiplique o restante. Mas o homem sofre por pouco. Porque ainda as conversas com Deus são muito primárias. De só pedir, pedir, pedir. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você merece. Até o momento que você for registrado com Ele. Na sua humildade. Não na sua prepotência. Ou seja, o seu orgulho ferido é uma doença. Então imagine aquele ser, nosso irmão, pagar algo. E Chico só disse, eu sou um carteiro. O que me vier ao meu alcance eu vou lhe passar. Mas Emmanuel interferiu para mostrar a consciência, a moralidade da vida. As pessoas buscam algo que nem sabem o que estão buscando. Coisas muito pequenas, muito primárias, para os seres em resgate. Você veio na Terra para resgatar o que você fez de errado. Como eu dizia, na passagem de ano, que vocês o fizessem. Dizer assim, eu vou colocar as minhas virtudes e os meus defeitos. Não vou enumerar as minhas virtudes, simplesmente colocá-la em prática. Se o outro ainda não entendeu, pena. Eu não vou com os meus defeitos julgá-lo. Porque ele é merecedor de misericórdia. Porque ele ainda continua enfermo, em uma doença transitória da vida. E o homem ainda não descobriu a sua doença. Porque complica. Se o Evangelho é a natureza mais simples da vinda do Cristo, o homem complica. Porque ele traz todas as suas imperfeições para a terra e não aprendeu ainda. Então, se nós estamos iniciando o ano buscando algo melhor, a luz do Evangelho. A luz do Evangelho. Tem uma passagem do Chico também. Hoje nós estamos contando historinhas reais. Uma passagem do Chico, que o Chico, após todos os trabalhos que ele tinha na casa, tanto em Uberaba quanto em São Leopoldo, porque ele tinha pequenos animais, e ele tinha um cachorro que ele adorava. E o cachorro estava doente, estava enfermo, e ele levantava de madrugada, o cachorro uivava, ele lá dava comidinha, dava comida. E aí uma amiga do Chico, amiga assim, parceiro, como vocês aqui dentro do centro, ou vocês, amigos, que espero que vocês tenham mais amigos do que inimigos, acerte os vossos débitos. E assim, a amiga disse assim, eu vou tirar esse infortúnio do Chico. E num lampejo, ela fez o quê? Deu um veneninho. Mas ela queria ajudar o Chico, não é desmerecendo. E aí, o férito do nosso pequeno animal, e o Chico chorou. E aí foi até ela, e ela disse, Chico, eu quis te ajudar, para ele não te incomodar. O Chico se calou na sua bondade, se calou, ficou quieto.
Só que o Chico, também naquele momento, se magoou. Vocês não se magoam, obviamente. Vocês são pessoas assim que não vivem mágoas. Mas vamos lá, volta no Chico. É para vocês despertarem um pouco, né? Porque senão vocês ficam muito atelhados. Então o Chico também se magoou. E o nosso bendito mentor do Chico, Emmanuel, disse: Chico, vai e dá um presente para ela. Aí o Chico falou: mas por que eu tenho que dar um presente para ela? Você não viu o que ela fez comigo? O Chico naquele momento se vitimou, era a vítima da situação. E não era. Mas Emmanuel disse: vai dar um presente. Chico gaguejou. Falou: mas o que é? Vai lá e descobre o que ela gosta. Ele foi e descobriu. Acho que era a época de 1960, alguma coisa do tipo. Se não me falha, mas se alguém pesquisar, está nessas épocas. Um pouco menos. E aí o Chico foi lá e pesquisou, e ela queria ganhar uma máquina de costura. Mas a máquina de costura, o Chico olhava. A receita dele, é o olerite, né? O olerite dele e a máquina era assim, 15 vezes mais. E ele fala: mas Emmanuel, o que eu faço, Emmanuel? E ele fala: Emmanuel, eu tenho que dar o presente, não tem? E o Chico ainda magoado. Porque vocês, obviamente, vocês não são pessoas que se magoam. Aqui não tem, né? Raramente. Aqui a gente vislumbra nada. Nada hoje. Amanhã ninguém sabe. Então o Chico foi lá, fez o cálculo, pegou o carnezinho, acho que 80 vezes, coisa do tipo, né? Era um patrimônio, era igual ao veículo que vocês vieram, que são o veículo do... Aquele que não liga. Vocês, de vez em quando, vocês não ligam, né? Vocês estão em outro mundo, mas vamos voltar aqui. E aí o Chico falou: mas eu vou ter que gastar, Emmanuel. É o presente. Mas como? E o Chico com água, porque tinham levado o cachorrinho dele. Você fica com água por muito menos, né? Não, né? Ou por muito mais, óbvio, né? Você também, é isso. Você não fica nem magoado. Não é assim, minha irmã? Nem a ourinho ali, nada, né? Então o Chico foi lá e falou: tá bom, vamos comprar. E foi lá e adquiriu 80 vezes. Aquele carro que eu falei, que é um carrão e tem 60 meses para pagar. Mas ele tem carrão e eu não tenho. Não façam isso. Você não sabe o prejuízo que ele está tendo lá na frente. Porque fica glamouroso e não tem o glamour, né? Então o Chico foi lá, tá aqui, reservou um dia, olha só a cena. E foi lá na amiga dele. E os dois, obviamente, o Chico desencarnou e ela também. E os dois, Chico chegou: olha, o caminhão chegou, tem esse presente aqui para você. Mas o que é, Chico? Uma máquina de costura. Ai, Chico, ela caiu em lágrimas. E do peito dela, da parte emocional dela. E o Chico, não, só abre um espaço aqui. O Chico tinha problema de angina, tinha problema no coração. E onde era o defeito dele? Era no coração. Então os homens vêm cheios de defeito, mas volta lá. E da senhora, saiu do peito, do cardíaco dela, uma luz, mas uma luz intensa. E chegou no Chico. Porque Emmanuel havia comentado que não conseguia se aproximar do Chico, porque ele estava com as trevas da mágoa. E aquela luz, ela foi irradiando de uma tal forma que desmaterializou a mágoa. Imagine então, se Chico Xavier, uma bênção de pessoa, um espírito iluminado, que veio resgatar também os seus débitos últimos, os últimos não, alguns deles maiores, com algumas pessoas, com alguns confrades que precisava, e acertou
Imagine o Chico resplandecente. E o Emmanuel disse, precisa da mágoa? Então eu digo a vocês, precisa da mágoa? Precisa estabelecer esse vínculo de desequilíbrio que vocês carregam para ressarcir uma outra? Esperar tanto tempo, que está em média agora 100 anos, 150, para retornar à Terra. Alguns casos de spots, que são 20 anos, 10, ou expiatórios, ou compulsórios, que são imediatos, mas está acabando. 7 bilhões de pessoas vão acabar na Terra. Vai acabar, vai terminando. Agora, o homem, lembrando da mágoa, o homem eternamente, já que nós estamos falando da eternidade, ele tem a eternidade dele toda para se redimir das mágoas, dos desafetos. Mas para que esperar tanto tempo? Para que o homem se consumir dentro do lar com raiva? Dentro do lar sem Deus? Arrumando tramas, traições, é o que mais tem hoje. No Apocalipse, como dizia para minha irmã lá, é isso que vai acontecer, as tramas maiores, os vícios, as drogas e a suntuosidade. E o homem está se perdendo nas corrupções. Eu venho dizendo isso desde 2010, 2008, né? Sempre tem, vocês podem ir lá no... que iria acontecer o que está acontecendo. Não sou profético, era previsto. E 2018, quem sabe, melhora um pouco mais. Mas precisa de mudanças. Se você mudar, o mundo muda. Se você perdoar, o mundo muda. Mas perdoar aquela pessoa que me dá coice. Mas os cavalinhos existem para isso. Os equinos existem para isso. De vez em quando não é? Mas isso não é proveitoso aos olhos divinos. Os olhos divinos estão aguardando vocês melhorarem. Mas nesse mundo que vocês estão buscando para 2016, seja melhor. E o mundo de caridade que não é caridade. As pessoas estão se consumindo e não sabem nem o que é caridade. Caridade não é dar, nem receber. É entender o que você vai doar de melhor seu. O bem material é subjetivo. Obviamente, vai suprir uma necessidade da família, como o irmão Eduardo estava pedindo, ou falando, do cesta básica, disso, dos eventos, perfeito. São coisas materiais. Você vai suprir a fome de alguém. Mas se o seu interior estiver na busca da luz, seja você a luz. Ah, então tem que ser santo? Seja você um santo. Para isso você precisa doar o que você tem de melhor. O pior, por isso que eu disse, eu recebo no mundo, na emancipação da alma, no sono, recebo um monte de gente doente, com biquinhos, cheio de raiva, cheio de ódio, e precisa tomar remédio no plano espiritual, porque é acumulativo. E isso cada dia está aumentando mais, na terra como no plano espiritual. Nas regiões que nós trabalhamos, que nós temos um pequeno hospital e postos de atendimento, é para suprir pessoas, suprir desencarnados e encarnados. Aquela visita que Eduardo dizia aqui, que nós o convidamos em muitos momentos, é para reconhecer o que está acontecendo na pátria, para colocar em prática, ser melhor. Então eu vou falar o ano todo que vocês vão me ouvir, quem vier me ouvir aqui ou me ouvir em outro espaço, eu vou falar das buscas. As buscas que chama-se esse cara aqui famoso, é um cara famoso esse, mas ele não quer a suntuosidade, o amor. Esse é famosíssimo. Ele é famoso em todos os recantos da terra, em todos os lugares da terra. Não o amor doente, não o amor que não cura, porque Jesus não curava. Ele perguntava: o que você tem?
era curado pela fé. Isso está nos textos. Se quiser eu digo os textos aqui. Ele dizia, eu não vim para te curar. O que você precisa? Eu quero ser curado. O cego de Jericó foi assim. Depois nós vamos falar dele numa outra etapa. Então o homem, eu diria, fale com Deus, converse com Ele. Diga o que você está sentindo para esse ano. É o que você fez. Chorou, se esperneou. Agora precisa mudar. Não é assim, minha irmã? Eu sei. Então as pessoas precisam mudar. O afã de você, por isso que eu falei do Papa aqui, a riqueza que o Papa não deseja, que os dirigentes espíritas ou os evangélicos, aí é a religião. Todos têm um caminho, os muçulmanos. A crença é a mesma, é Deus. Agora saiba colocar o Deus na sua vida, que Deus é o que você vai colocar. Um Deus que pune e não que pune. Um Deus que você anda com Ele com orgulho não vale a pena. Esse não é um Deus que vai te acompanhar. Não vai. E Ele vai passar os seus empréstimos e dizer, se você não entender os seus empréstimos, vai ter que voltar. Por isso as noites são turbulentas. Por isso que as pessoas passam noites, que são os pesadelos, porque ainda não se conformaram. Ouviram tantos nãos e querem ser melhor, e ouvem o não e não são melhores. São piores. São mais orgulhosos. Então, entenda o que são os empréstimos. Um dia você vai voltar, então, pior. Vai voltar sem nada do que você tem. Você deixou muita gente na lama, muitos desafetos, você vai voltar órfão, vai para um orfanato, vai ficar sem mãe, sem família, se você destruiu as próprias famílias. Então, o bojo dizer assim, eu tenho uma família, família é uma coisa que para muitos são surreais. Perdoe. A família é universal. Única. Entendeu as buscas? Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Leia, entenda. Se você não melhorar hoje, amanhã você esteja pior, que pena. Você não soube rezar. O que é? Sua palestra. Do que? Depois escreve. Do que? De da pedra. Não, isso é intercâmbio. Nós estamos fazendo intercâmbio agora. Não, porque nós falamos para quanto? Umas 380 pessoas. E o intercâmbio continua, é multiplicar o pão. Se você quer multiplicar o seu pão, não faça como aquele nosso irmão que esteve próximo do Chico, cheque para receber uma informação do céu. A informação você recebe quando você está bem e melhor e queira mudar. Entender que você recebeu uma informação do céu para você mudar. Agora, muitos que estão aqui ainda não mudaram. Ah, eu já ouvi essa palestra. Não entendeu. Não entendeu. Hoje não foi diferente? Você estava dizendo aqui, nossa, irmão Paulo, está tudo diferente. Ele estava falando isso aqui para mim. Eu sei, eu ouvi de você. A gente vai ouvindo das pessoas e vai trabalhando um por um. Então, melhore lá. Tem uma colocação, só para a gente encerrar, tá bom? Aí vocês vão em paz. Tem irmãos que vocês vão dizer o nome? A sua eleição. Tá. Depois. Então tem uma outra colocação. Quando você se perdoar, quando você falar com Deus, fale com Ele. Ele sabe o que você está sentindo, sabe quem você é, sabe as suas instruções. Ele sabe, se você deixar. Como Chico. Não se chegava perto dele porque ele estava nas sombras. Naquele momento. Alguns momentos ele ficou 2 semanas. Agora, não justifica ficar uma vida toda nas suas mágoas. Não justifica ficar uma vida toda no não perdão. Não fizer isso, você vai chegar no plano muito mais enfermo, muito mais doente. Eu repito isso porque eu recebo pessoas iguais, piores e piores. Toda maquiada assim, querendo voltar para a terra, querendo ir. Tem essas assim. Ai, quer voltar para a terra, não vai voltar por enquanto, vai ficar aí. Porque não fez o que tinha que fazer. E não sou eu que vou cobrar.
Nós já falamos aqui, a consciência. Porque aí você não vai levar os carros, nem o posto, nem outras coisas. Não vai levar nada. Sua mãe está em tratamento, viu, meu irmão? Ela precisa de ajuda, precisa de oração. E corte o sentimento do passado. Esquece isso. Eu não tenho que viver lá no passado. Você entendeu? Se você viver lá, você vai continuar doente. Ficou claro? Não vou levar nada do que eu tenho. Nem a roupinha. Pode ser que no velório você vai lá com a roupinha, com essa aí. Vai com outra? É lógico? Você vai com essa aí? Por quê? Vai de preto, é melhor. Vai, que aí você é recebida por irmãos mais clarinhos. O homem, ele fica com medo de morrer. Nós vamos falar na próxima, nas buscas, o medo de morrer. Eu vou ter que repetir um pouco do capítulo 5. Por que o homem tem medo da morte? Se ele morre todos os dias, não sei porque ele tem medo da morte. Todos os dias ele morre um pouco. Todos os dias. E depois acha que vai mudar. A eternidade está te pedindo. Se você não mudar hoje, pena. Se não mudar amanhã, não sou eu. É com Deus. Porque eu perguntei para aquele irmão logo no início, onde está Deus? Está aqui. Deus está no ar aqui. Deus está lá fora. Está na construção, está dentro do seu lar. Se você deixar ele entrar. Se você não deixar, não entra. Mas a minha vida não anda. A minha vida não tem sentido, porque você não deixou Deus na sua vida. Não adianta eu fazer rituais, que não vai adiantar nada. É você mudar, a sua vida mudar. Sua vida anda se você deixar. Porque tem pessoas que querem que o mundo mude amanhã. Não vai mudar. Pode falar agora. Aí nós terminamos. Você entendeu as suas buscas? Se eu não resolver o seu problema hoje, volte amanhã. Pode deixar. Vou mandar um beijo pra você. Vê. Tá, nós sabemos. Se vocês não entenderam hoje, volte o mês que vem. Ou me chame à noite. Mas não me assustem, por favor. Nem se assustem. Eu já falei várias vezes a minha história. Eu sou maior que você. Imagine eu maior que você. Você mede quanto? 1,90. Isso, eu sou maior que você. Eu de branco, minhas sandálias. Chego na casa, ai, tem um fantasma aqui. Como é que você não me chamou? Fantasma o quê? Eu sou real. Como é que pode? Nem choradeira. Choradeira. Você ri? Eu que fico doente. O que é que você vai falar? Aqui eu vou estar, ainda é 30/1. O que é isso? Itapeva. É uma cidade no interior. Tá bom, meus irmãos? Deu para entender? Deu, minha irmã? Tem que sorrir mais, viu? E não nessa coisa de... Você ficou voltando muito no passado, isso... Vire isso. Jogue fora no lixo. Se você não virar, você vai continuar doente. E vai ficar reclamando. Eu não preciso dar consulta aqui que fica mal. Tá bom, meu irmão? Entendeu o recado? Sua mãe precisa de ajuda, ela precisa de oração. De oração. E não como vocês fizeram no Natal, ficaram chorando. Não vai me ajudar. Tá bem? Por favor. Entendeu? Por isso que eu falo assim, o tema do Evangelho é simples. Então sejam simples. Se você não entendeu, vocês vão voltar doente para casa. Não volte. Os irmãos que vocês trouxeram, deixe tudo aí, volte para casa feliz. Feliz que me permitiram que eu fui tratado durante a palestra. Voltei um pouco ao meu passado para dizer que eu posso ser mais feliz, posso amar mais, posso dizer que amo, posso dizer isso. Não ficar enfrentando o outro em depósitos negativos. Estou falando, os empréstimos precisam ser pagos. Você entendeu, seu careca aqui? E parar de mexer com aquelas armas lá, viu? Tá ficando... teve um dia lá que você tá... Saiu fora do... É meu trabalho, não é não. Trabalho é trabalho, casa é casa. Sabia?
Tá bom, então faz assim. Tá bom. Tá bom? Não posso falar mais da vida de ninguém. Ai. Senão vocês não voltam mais. Voltam colaborando, façam mais caridade. Uma caridade tem que fazer com o coração, não é com o bolso. Bolso é mínimo. E pra gente estar, o pessoal está reclamando, é mínimo. Caridade é expressão, é comportamento, é amor, é se perdoar. Ai, irmão, mas isso é muito lúdico. Você não quer o reino dos céus? Outro dia uma pessoa disse, o irmão fica falando umas coisas lúdicas. Isso não existe. Existe. Eu atendo no plano. Eu sei, a nossa equipe sabe o que tem. Por isso que eu falei de você, por isso que eu falei de vocês. Está tudo escrito aí. Falei de você, e de todos. Não é? Falei dela de novo, daquele cabelinho. Hoje ela caprichou. Ela, não, vou ver o irmão Paulo, vou dar uma arrumada. E foi mesmo, ela foi para ver. Vou arrumar o irmão Paulo. Ai, meu Deus. Que continuemos para 2016. Deu para entender o exemplo do Chico, do desprender, dos desapegos, das doenças. Então temos que buscar a luz. As trevas têm que sair do coração. Para isso precisa perdoar. É o código. Perdoar. Você imagine, eu falaria, era o que eu ia falar ali, agora que veio. Você quer perdoar? Faça hoje uma anamnese sua, uma análise, quando for deitar. Quem que você precisa perdoar? Eu não gosto de dizer isso porque é muito fadado isso, mas é muito medonho, mas quem que você precisa perdoar? Quem que você precisa tirar do coração de mágoa? Reze por ele. Você vai ver que você vai ser mais feliz. Quem que você precisa tirar da sua vida? Não tirar do seu caminho, porque pedras são necessárias para o aperfeiçoamento. Aquele que dissemos na eternidade é importante porque estão se acertando. São débitos antigos. Precisa se acertar. Então faça essa anamnese hoje. Vá para o seu lar e fale, puxa, quem que eu preciso perdoar? Quem que eu preciso amar realmente? E fale o nome. Mesmo que você fique falando a noite toda. Você vai ter bastante. A diretora lá da escola, não sei mais de quem, do banco, não sei do quem, o diretor da minha empresa. Vai por aí. Porque esse você tem que acertar com ele. Lá em casa, quem que eu tenho que acertar? Né? É, porque as pessoas que têm vários... Então fica a noite toda lá escrevendo, vai... vai por ordem alfabética. Vocês riem, gente, mas é importante que façam essa reflexão, porque é uma coisa simples, que você vai lembrando como você ficou pensando no seu passado aqui. Várias pessoas ficaram lembrando de várias situações do passado, lá no centro, se harmonize, vá orando, vamos tirando. Eu vou ajudar, mas tem que fazer uma coisa melhor aí. E as pessoas serem mais felizes, não ficar uma coisa medonha, uma coisa sofrida, doente. Ai, eu falo isso lá no hospital onde nós dirigimos, as pessoas já chegam na pátria espiritual desfarrapado. Eu falo, para, cantinho. E remedinho, evangelho. Aí vão falar assim, o irmão Paulo é muito duro. Eu amava e continuo amando, que eu sempre trabalhei com os meus débeis, com meus loucos, que eu, de uma forma muito carinhosa, na época de Pinel, um pouco antes. E para mim era uma outra estrutura. Ele tinha que ser amado, ele tinha que ser ouvido. Então naquela época, como a história já diz isso, muitos eram colocados num cárcere de um sanatório para excluí-los da sociedade. Traiu, fez isso, tinha muito dinheiro, vai lá e está louco. E não era isso. E depois que foi criado realmente os sanatórios para curar pessoas. E hoje o mundo, infelizmente, é um grande sanatório. De pessoas débeis que ainda não estão resolvidas. Não digo vocês estão tentando, vocês estão mudando. Então espero que vocês mudem, não em 2016, mudem a vida. E para isso é simples, não é complicado. Por isso que as pessoas dizem que Deus é complicado. Ele não é. Ele é a pessoa mais simples que existe. Por isso que Ele promulgou a nossa existência. E a nossa existência tem que ser eterna para minimizar as dores, minimizar
ter as virtudes para promulgar as virtudes, não os defeitos. Os defeitos vão sendo retirados em cada encarnação. Espero que vocês não levem mais. Não é difícil. Eu vou botar de preto agora. Cheguei de branco, boto de preto. Vocês eu vesti uma roupa que era para entrar como a sua. Era bem escura, que era para a gente voltar para um lugar que a gente não podia se apresentar. Então era uma roupa bem escura, mas os nossos irmãos foram tratados. E essa é a nossa conduta. Tirar do umbral, tirar dos infernos. E o homem cria infernos na terra. Não adianta falar da Bíblia, os demônios, o capeta, os diabos do Antigo Testamento. Não, o homem cria os próprios demônios. Por isso que nós vamos falar da morte e dos demônios. Que são vocês mesmos em muitos momentos. Quando vocês gritam demais, ficam raivosos, aí são vocês. Então, parem com isso. Estou errado? Não. Então mude. Mudem vocês, mude a vida de quem está próximo de vocês. Lembre dos seus funcionários. Porque há pessoas que dizem assim, eu já perdoei todo mundo. Será? E os seus funcionários? Ou quem é empregado? Ou o seu patrão? Você já fez isso? Pense nisso. Pense nisso. Que aí você vai receber como o Chico recebeu. Ele deu um presente e recebeu um ótimo presente. Uma luz. Então você vai receber isso. De quem você maltratou, de quem você se infelicitou, de quem você lesou, de quem você roubou. Porque às vezes inconscientemente você rouba.